Seja bem-vindo ao ACIL Qualifica de hoje. Eu sou Carolina Barros, assessora de investimentos e empresária, e o tema do programa é Controle Financeiro para Pequenas Empresas. Primeiramente, vamos falar sobre finanças. O que é finanças? É a arte e a ciência de se administrar dinheiro, isto é, aplicar princípios econômicos, contábeis e conceitos do valor no tempo para as tomadas de decisões em negócios. Resumindo, finanças é a arte e a ciência de administrar fundos. O que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre como administrar os recursos financeiros que você tem dentro da sua empresa. É muito importante, em tempos atuais de crises, precisamos nos adaptar. É muito importante que o controle financeiro da empresa esteja em harmonia. Isso faz com que a sua empresa consiga sobreviver ou se destacar nesse exato momento de crise. Muitas empresas estão se destacando agora. O momento de crise ele é muito oportuno. Muitas empresas vão se sobressair e nós vamos buscar esses conceitos de como reagir à crise e de como se comportar diante dessa palestra. Primeiramente, vamos falar sobre que tipo de finanças temos que tratar. Nós temos dois tipos de finanças a serem tratados numa empresa. Nós temos o dinheiro de fluxo de caixa e nós temos também o dinheiro de capital da empresa. As finanças empresariais requer do profissional financeiro conhecimento para tomadas de decisões. O que é importante para você, empresário? Todo empresário precisa ter noções básicas sobre finanças. Vamos lá. Finanças empresariais requer do profissional financeiro conhecimento para decisões vitais no âmbito empresarial, que podem envolver a estrutura de ativos, a estrutura financeira ou planejamento e controle da gestão e obtenção do resultado da empresa e órgãos governamentais. Todo empresário precisa ter um nível básico de conhecimento sobre as finanças da sua empresa. Caso você não tenha essa experiência, nós podemos também contar com assessorias de empresas especializadas e podemos contar com o Sebrae e também com a ACIL. Vou explicar um pouquinho para vocês que tipo de trabalho essas empresas oferecem. Assessoria financeira são aquelas que lidam primeiramente com assuntos financeiros, como bancos, associações de poupança e empréstimos e também seguradoras. Aqui entram exatamente um assessor de investimentos, uma empresa como o Sebrae, que vai fazer o acompanhamento junto com você de todo o recurso que você precisa para gerar a sua empresa. Vamos falar agora uma parte muito importante que é sobre o capital de giro da empresa. É muito importante que a gente tenha total clareza da questão financeira da empresa, em todos os sentidos, fluxo de caixa, capital de giro, dívidas, tudo isso é muito importante que você tenha detalhado e em mãos. Administração do capital de giro refere-se à administração dos ativos de curto prazo da empresa, tais como estoques, e aos passivos de curto prazo, tais como pagamentos devidos a fornecedores. Capital de giro é a atividade cotidiana que assegura que os recursos sejam suficientes para continuar a operação da empresa. Fluxo de caixa. Denomina-se fluxo de caixa o conjunto de entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo, podendo ser calculado mediante a construção de um mapa de fluxo de tesouraria. Como eu disse, é muito importante que você tenha um mapeamento da sua empresa. Saber o que tem para entrar, o que tem para pagar e os ativos que você tem na empresa, como estoque e dívidas, se você as tiver, é importante que você tenha tudo muito bem declarado. É muito importante que você tenha o conhecimento do que está acontecendo dentro da sua empresa, para que medidas sejam tomadas e que um planejamento tenha sua eficácia. Fluxo de caixa é um instrumento de controle que
que tem por objetivo auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Correspondem ao caixa, desta forma, as disponibilidades imediatas da empresa, ou seja, caixa propriamente dito, depósitos bancários à vista, numerários em trânsito e aplicações de liquidez imediatas. O que nós estamos falando aqui é exatamente do fluxo de caixa ativo, o dinheiro que você tem dentro do seu caixa. Máquinas de cartão, boletos, todo tipo de recebível, tá? Se enquadra aqui. E nós vamos falar futuramente das despesas, tudo que você tem que pagar com esse dinheiro que está dentro do seu caixa. Fatores que afetam o fluxo de caixa. O fluxo de caixa de uma empresa é impactado por uma série de fatores, tanto interno como externos. Portanto, deve-se estar preparado através das indicações observadas no fluxo de caixa para tomar as medidas corretivas em tempo hábil, de forma a minimizar o impacto das empresas. Existem fatores internos e externos. Alguns deles são fatores internos: distribuição de lucros incompatíveis com a capacidade de geração de caixa. Aqui entra a parte mais importante de como gerar corretamente uma empresa. Nós precisamos separar o que é financeiro pessoal e financeiro empresarial. Um dos maiores erros cometidos por empresários é misturar tudo, tá? Para uma empresa ela ter sucesso, ela tem que ter uma vida única, que é a dela, tá? Onde nós não fazemos parte. Nós somos apenas o empreendedor nessa questão. A gente percebe que hoje a maioria das empresas não consegue separar a vida particular, pessoal, né, o financeiro pessoal da empresa. Aqui a gente fala sobre a coparticipação. Quando uma empresa tem um fluxo de caixa, a gente tem que traçar prioridades dentro da empresa. E quais são as prioridades? As contas fixas, os pagamentos que são necessários, né? Contas que a gente já tem, fornecedor, conta de água, conta de força, que são as despesas fixas da empresa. Muitos empresários, quando o dinheiro cai em caixa, a primeira coisa que ele faz erroneamente é a sua retirada. Isso já está errado, tá? Em uma ordem de sequência que a gente deve fazer para ter uma vida saudável dentro da empresa, é que primeiro as contas sejam pagas e que dentro dessas contas o seu salário ou o seu prolabore seja retirado, mas ele tem que estar programado, tá? Atualmente a gente faz um balanço anual, né, para gerir uma empresa. A pessoa que não tem esse balanço deve providenciar, tá? Em tempos de crise ou não, porque é importante você saber aonde você quer chegar, quais são as metas que você tem no decorrer do ano, para você ter uma previsão de projeção de que se a sua empresa vai evoluir ou não, ou se ela vai apenas sobreviver, tá? Nós estamos vivendo tempos atípicos, né? E esse momento agora é um momento de reflexão para o empresário, porque a gente tem que se adaptar a novas regras, né? Tudo muito novo, tudo muito moderno. Então a gente agora tem que se adaptar ao novo. A palavra agora é inovar, tá? Mas antes de chegar nesse passo, nós precisamos manter as rédeas curtas. Então nós temos que gerir a carteira financeira da empresa com prioridades. Então primeiro paga-se as contas, por último, seu prolabore, e aí o que sobrar no caixa é que tem que ser visto, se tem que repor mercadoria, se vai fazer algum investimento, e aí ou você faz um planejamento e separa esse dinheiro como uma reserva de emergência para a empresa, ou você investe em mercadoria. Ainda falando de fatores que afetam o fluxo de caixa, vamos falar um pouco sobre a expansão descontrolada das vendas, tá? Vamos falar aqui um pouco da ansiedade do comércio mediante a sua paralisação, esses tempos difíceis. Então, a expansão descontrolada das vendas, implicando em um volume maior de compras e custos operacionais.
Isso é importante que a gente tenha consciência de que se o tempo não está favorável para as vendas, nós temos que trabalhar com estoque e com investimentos retidos, contidos, tá? Se o mercado não está aquecido, nós temos que andar de igual para igual, senão nós vamos aumentar ou adquirir dívidas, tá? É muito importante que a gente dê agora um passo de cada vez, que a gente busque reestruturar aquilo que já está em andamento. Então, um dos fatores que afetam o fluxo de caixa é esse descontrole. É a pessoa achar que o mercado está aquecido e ela vai investir, que a hora é agora. Isso não corresponde com a nossa realidade. Temos que dar um passo de cada vez, tá? Para que a empresa não entre em dívidas. Agora não é o momento. E as empresas que já estão, agora é o momento de negociar essas dívidas, tá ok? Aumento concedido no prazo de vendas como forma de aumentar o grau de competitividade da empresa e aumentar a sua participação no mercado. Isso é um erro, tá? O mercado está desacelerado, nenhuma empresa está saindo na frente, estamos todos no mesmo patamar, todos tentando se manter de pé. Então não podemos achar que se eu investir mais, se o meu estoque estiver maior do que o meu concorrente, que isso vai me dar algum privilégio. Isso não é verdade. O momento agora é de contenção, tá? De equilíbrio, de buscar repartições de fluxo de caixa, de adaptação, de cortes. Então, o momento agora é que a gente busque equilíbrio, inteligência emocional, para que a gente leve isso dentro do caixa da nossa empresa. Capitalização inadequada com a consequente utilização de capital de terceiros de forma excessiva, aumentando o nível do endividamento. É exatamente isso que eu acabei de falar. Ah, eu vou investir no meu estoque porque o mercado não está aquecido, mas eu quero sair na frente do meu concorrente e quando o mercado voltar a se aquecer, eu vou estar na frente dele. Mentira, você vai estar atrás, porque ele está contendo as despesas do fluxo de caixa dele. Ele está se preparando para quando o mercado der um sinal de aquecimento, aí sim ele vai fazer o investimento necessário, tá? Não podemos deixar a emoção falar além do que o que realmente está acontecendo hoje, tá? O momento é de contenção, temos que ter consciência disso. Não podemos nos esquecer que o momento agora ele é mais propício para o endividamento. É exatamente isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Os fatores que afetam o fluxo de caixa de uma empresa. Então, só busque essa alternativa de empréstimos, de capital de giro para aumentar o fluxo de caixa em último caso, tá? Se realmente for a necessidade da empresa. Caso você tenha que buscar esse tipo de recurso, é muito importante que você não aceite de cara o primeiro local que você vai buscar essa oportunidade, tá? É muito importante que você saia buscando em instituições financeiras todo tipo de oferta, porque sempre vai ter oferta e procura. Você vai procurar aquele que cabe melhor no seu bolso. Para isso você vai em vários bancos e vai buscar os juros, aquilo que melhor atende o seu bolso. Agora, vamos falar do fator externo que afeta o seu fluxo de caixa. Fatores externos. Redução das vendas causadas por uma retração do mercado. Aumento da concorrência em decorrência da entrada de novos concorrentes no mercado. Precisamos nos atentar para isso. Este fator é muito relevante. Novos empreendedores despreparados ou preparados entrando no mercado, trazendo para nós empreendedores, empresários mais antigos, uma concorrência. Entre aspas, tá? Fica uma observação aqui. Como empresária de longa data também, eu vejo isso como uma oportunidade. Eles estão entrando fresquinhos no mercado. Nós podemos usar isso a nosso favor para observar o que eles estão fazendo. Um fator bem relevante aqui,
Apesar de estarmos falando do que afeta o fluxo de caixa, eu quero aproveitar o ensejo para falar desses novos empresários que estão entrando no mercado, para que a gente use isso também como oportunidade. Observar o que o concorrente faz é essencial, tá? Copiar o que o concorrente faz não é essencial, tá? Então eu gostaria aqui de deixar um pensamento para nós empresários, né? E eu também tenho avaliado bastante isso, que as pessoas que estão entrando no mercado agora já estão entrando com o fluxo de caixa preparado, né? Eles estão entrando com capital de giro, com dinheiro próprio, então o caixa deles estão aquecidos, tá? Ao contrário do nosso, que está desaquecido. Nós precisamos trabalhar mais, correr atrás para poder deixar o nosso caixa pelo menos no 0 a 0, né? Assim que a gente se encontra atualmente. Uma outra dica, então, é que a gente não faça, tá, nada por impulso, ok? Eu vejo bastante colegas de trabalho, empresários, e assessoro também algumas pessoas que vêm com essa dúvida. Carolina, as pessoas estão entrando no mercado, são novos concorrentes, estão aquecidos, mas nós temos que lembrar que eles não estão preparados, eles não têm experiência, eles não têm conhecimento. Esse fator é altamente relevante. Experiência, autoridade naquilo que se está fazendo. Não se deixe intimidar pelos novos concorrentes. Eu até gosto de usar essa palavra concorrente ao nosso favor. Eu gosto muito quando a gente tem concorrente, porque a gente se baseia naquilo que ele está propondo para o nosso cliente, já que o cliente é o mesmo. Então é muito importante que, em vez de termos concorrentes, que tenhamos aliados, tá? Eu, como empresária, sempre usei isso ao meu favor. Eu gosto de fazer aquilo que o meu concorrente não está fazendo. Então já parte da premissa de que ele não é seu concorrente, ele é seu aliado. Ele te mostra o que ele está fazendo e você busca algo alternativo. Isso vai alavancar a sua empresa e é uma das estratégias que eu utilizo na minha. Bom, vamos voltar agora a falar do que realmente afeta a sua empresa. Não podemos deixar que esse episódio novo da pandemia, essa estruturação nova, qual vamos ter que nos adequar, que elas comandem o nosso emocional. Ah, o meu concorrente está vendendo mais do que eu, o meu concorrente está oferecendo um prazo maior para parcelamento no cartão. Nós sabemos que esse tipo de oferta pode endividar a empresa, porque você vai tirar o produto da sua prateleira, do seu estoque, vai colocar na mão do seu cliente que não tem dinheiro para pagar, e isso vai gerar para você um endividamento no futuro. O momento não está propício para isso. Então, achar que o meu concorrente está colocando em 10 vezes no cartão, se a sua empresa não tem estrutura para aguentar essa proposta, não faça, tá? É importante que a gente trabalhe num alinhamento, tá? O momento é adequado para alinhar todas as finanças da empresa. Um passo incorreto pode levar a sua empresa para o endividamento. E para os empresários novos que estão chegando no mercado agora, o momento também é propício. São boas oportunidades para o antigo empreendedor e para o novo, tá? O momento é oportuno. Os novos estão chegando amparados por tecnologia, por conhecimento, com o fluxo de caixa equilibrado. Então eu acredito que esse momento agora, ele é muito oportuno, porque ele vai favorecer diretamente o nosso consumidor. Independente de empreendedor antigo ou novo, aqui e agora é o momento de inovar. Então nós vamos fazer o quê? O empreendedor novo vai buscar conhecimento dos antigos, olhar o que eles estavam fazendo e, por sua vez, os antigos vão se adaptar a essa nova geração de tecnologia. E aqui a gente favorece os nossos consumidores de igual para igual. Vamos falar agora de algumas medidas de saneamento. Existem algumas medidas para sanar esses obstáculos na empresa. Algumas delas são aumento do capital
próprio, através de aporte de novos recursos dos proprietários atuais ou através de novos sócios ou emissões de papéis. Redução ou adequação do nível das atividades aos volumes de recursos disponíveis para o financiamento das operações. Falamos aqui de um papel essencial para que a sua empresa tenha um faturamento maior ou uma adequação do seu fluxo de caixa intencional. Se você tem a intenção de fazer a sua empresa crescer agora, uma das oportunidades é você injetar capital próprio ou buscar recursos, que é aquilo que a gente já falou ali atrás, né? Desde que isso não te cause um endividamento, se for necessário, pode procurar por isso. E um outro fator também que a gente falou aqui que é bem importante, muitas empresas estão crescendo com essa oportunidade de crise buscando sócios. Se esse for o seu caso, é uma estratégia muito eficaz, tá? Para você dar um próximo passo para elevar o nível da sua empresa, muitas vezes esse é um passo importante. Então devemos levar isso em consideração. Vamos ver agora algumas medidas para esse saneamento. Medidas de saneamento: redução do ritmo das atividades operacionais, desmobilização de ativos ociosos, adequação do nível de operações ao nível de recursos disponíveis, controle rígido de custos e despesas operacionais. Tudo que eu falei aqui, nós já devemos estar trabalhando, tá? Diminuindo custos, buscando alternativas de vendas, buscando adaptação, buscando recursos. Isso faz parte de um planejamento anual. Se você não tem, a hora de buscar esse planejamento é agora. Tenha um planejamento financeiro. Saiba como é a saúde financeira da sua empresa. Tenha um levantamento do último ano como referência. É importante que aqui a gente utilize o ano de 2019, já que o ano de 2020 foi um ano atípico. Faça uma projeção de futuro pelos próximos 12 meses. Caso a empresa tenha dívidas, esteja atento às datas e negocie sempre que for preciso e reduza custos improdutivos. O momento é oportuno para essa adequação. Quando nós ficamos paralisados com as portas fechadas, nós não tivemos fluxo de caixa, né? As empresas ficaram 100% inativas, né? Ninguém trabalhou por um determinado período, até que foi liberado novamente. O que é importante fazer dentro de um planejamento? Essa crise, essa pandemia, ela estava programada? Não. E como a gente deve se comportar diante de uma situação dessa? Bom, se você tem um planejamento, ele não está ali dentro. Mas quando a gente tem qualquer tipo de imprevistos, principalmente financeiros, a primeira regra que a gente tem que fazer é o quê? Conter gastos, né? Conter investimentos. As contas durante a pandemia, durante esse período do comércio fechado, elas continuaram sendo executadas na data, né? Aqui é que entra a questão do planejamento, né? Para um momento totalmente atípico, é importante que a gente busque com os nossos fornecedores uma adaptação para essa data, uma renegociação, e quem não conseguir fazer isso também, que busque o auxílio, né, do Sebrae, busque conhecimento, né? O conhecimento é sempre a favor do empresário, então a gente tem que estar sempre buscando o que é que o concorrente está fazendo, o que é que a maioria dos empresários estão fazendo, como que a gente pode se amparar diante desse tipo de imprevisto, que não faz parte do planejamento, tá? Então vocês fiquem atentos a essa premissa dentro do planejamento. O primeiro fator que é importante para uma empresa, se ela para de ter fluxo de caixa, é cortar gastos, tá? É aqui que se enquadra essa premissa. Hábitos saudáveis. Exercite a disciplina da sua empresa. Separe as contas pessoais das empresariais. Conheça bem
os prazos dos seus pagamentos e defina metas para a execução das mesmas. Falando de estoque, há uma oportunidade muito boa para o empresário estar utilizando nesse momento atual. Você que já tem seu estoque guardado lá, que você não vai investir mais agora, que o momento não é adequado para investimentos, você vai pegar o seu estoque, ver que tipo de produtos que você tem e você vai trabalhar o marketing, a divulgação, você vai buscar o cliente para aquele produto, você já tem o produto. Então vamos utilizar o estoque para fazer o fluxo de caixa entrar na sua gaveta. O produto já está no estoque, você já pagou por esse produto, mas ele está parado lá, porque ele não tem consumidor para ele. Não tem entre aspas. Se você focar sua propaganda, o seu marketing nesse produto que você tem, você vai estar trazendo dinheiro para dentro do seu caixa, tirando da prateleira do estoque e colocando diretamente na gaveta. Se você usar essa ferramenta como estratégia, você não vai precisar buscar, a primeiro momento, recursos, né, de capital de giro ou de empréstimos, e você não vai também estar levando a sua empresa para o caixa negativo, tá? O que também não é bem visto aqui pela assessoria de investimentos, de financeiro. Temos que trabalhar sempre com o caixa positivo, tá? Trabalhar com o caixa negativo também causa a desestrutura da empresa. Então, nós temos que trabalhar redondinho. Então, utilize o estoque para buscar o seu consumidor, tá? Ah, eu tenho aqui um pneu para tal carro. Onde está o dono desse carro? Busque informações, faça marketing, mostre o produto que você tem, tá? Não atraia o cliente para o seu comércio, mostre para o cliente que você tem o produto que ele está buscando. Essa é uma estratégia de venda usando o seu estoque, tá? Então, essa é uma alternativa muito favorável para o empresário com estoque grande. Outra estratégia de vendas é faça parceria com lojas complementares para o seu produto. Busque assessoria. A palavra é inovação. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, algum esclarecimento, entre em contato nos canais da Sil. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer primeiramente a Sil pelo convite e pela oportunidade, e quero agradecer vocês por terem ficado comigo até agora. E até a próxima!